Essa é mais uma continuação da obra. After improperly, leaking a dog, I became a billionaire. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. E para você, já inscrito aqui no canal, meu muito obrigado por todo o seu apoio. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Continuando de onde paramos anteriormente. Depois que o protagonista pagou a dívida que a senhorita Shi Luobin tinha com sua empresa, o diretor, insatisfeito com o que aconteceu, informa a garota que chamou o Sr. Yan e que, a partir de agora, ela não terá mais nada a ver com a empresa. No entanto, como ela é uma artista amorosa, outras companhias de entretenimento não a contratarão. Wu Yifan, apoiando o que o diretor disse, comenta e acusa a garota de se envolver com um jovem rico que lhe deu 100 milhões para redimir sua vida. Ele faz isso em tom de zombaria, dizendo que agora ela precisa se esforçar muito na cama, insinuando que ela foi comprada, o que claramente não é verdade. No entanto, como as pessoas estão cegas, o público de Wu Yifan o apoia e começa a insultar a garota de maneira muito agressiva. Mas Lin Xin, que estava presente, ao ver que esses insultos estão afetando bastante a garota, não fica de braços cruzados, e com um tom de ironia, agradece às fãs desconhecidas por lembrá-lo disso. Em seguida, ele pega seu telefone, seleciona o chat das filhas do príncipe de Yanjian e envia um áudio pedindo a seus amigos e amigas que quer saber mais sobre o Yifan e ver o quão limpo e autossuficiente ele é. E, caso tenham esquecido, vou lembrar vocês que o chat das filhas do príncipe de Yanjian é um grupo que reúne os jovens mais ricos da cidade, aos quais Lin Xin também pede que lhe enviem qualquer coisa que possa ser mostrada como prova, afirmando que, como todos sabem, dinheiro não é problema, então podem enviar o que tiverem. Isso parece preocupar os fãs de Wu Yifan, que começam a questionar o que o protagonista está fazendo, pois parece que ele está influenciando as pessoas, e que alguém tático como ele pode ter muitas conexões. Além disso, comentam que acham incrível ter conexões. No entanto, segundo eles, o Yifan é tão puro que, por mais que procurem, não conseguem encontrar nenhuma informação suja sobre ele, embora por enquanto não haja como saber, já que ninguém conhece a vida de ninguém. Mas, enquanto diziam isso, o prota recebe uma mensagem do grupo, na qual o diretor executivo da televisão Caixa informa que o Yifan tem muita sujeira sobre ele e, se estiver fofocando, pode contar isso casualmente ao Sr. Qian. No entanto, se precisar de provas para destruí-lo, será mais problemático. Sem querer ficar com a dúvida, o prota pergunta qual é esse método tão problemático, ao que o diretor responde que o Yifan é o chefe da Transin Culture Media, ou algo assim, e, portanto, se mexer com ele, será como quebrar a tigela de arroz do chefe, o que é um grande problema e custará muito dinheiro. No entanto, como já sabemos que dinheiro não é um problema, o prota diz que pagará o que for necessário, contanto que ele ajude a resolver o problema de reputação de uma atriz de 18ª linha. E como dizem por dinheiro, o macaco dança, essa pessoa de Guan, muito feliz, informa que isso será feito imediatamente. Dito isso, vemos que o prota estava sentado, o que parece incomodar as pessoas, já que, após uma ligação, ele se sentou. Mas quem não se incomoda com isso é a senhorita Shi Luobin, que agradece ao prota por pagar a indenização por danos e prejuízos por ela e, como se sente agradecida, encontrará uma maneira de retribuir. No entanto, antes que o prota diga algo, todos recebem uma notificação em seus telefones, e, ao ouvir todos esses telefones tocando, o prota sorri e diz que já está pronto. Então, nos é mostrado a que Lin se refere, e é a notícia de que Yifan caluniou a senhorita Shi Luobin por ser sustentada por alguém. Mas descobriu-se que ele teve vários escândalos com várias menores, mas não é só dizer por dizer, pois como podemos ver também há indícios de um vídeo que demonstra tudo o que estão dizendo, e claro, ao ver isso tanto Yifan, quanto os outros, ficam surpresos, já que, é impossível que isso aconteça e é por isso que o seu público argumenta que deve ser falso. Porém, ao ver o vídeo com atenção, uma delas percebe que a garota do vídeo ou a garota que carregou o vídeo está na frente dela, o que faz com que todas ataquem quando descobrem isso, mas salvando o momento em que um deles pede que esperem, já que alguém tirou uma foto disso e enviou para New World, com o título, Fãs de Yifan heroína em escândalo sexual, o que faz com que todos fiquem chateados com essa pessoa, e é por isso
que perguntam para a garota que fez isso, o que o fã apontando essa garota acusa ela de que o ângulo de filmagem é sobre ela, e a pessoa que postou. Esta publicação também tem o símbolo dos fãs de Yifan em seu avatar, o que significa que entrou secretamente para desenterrar ou desmascarar Yifan. No entanto, na tentativa de se defender, a garota começa a mencionar várias coisas que o Yifan fez, mas isso simplesmente provocou um aumento na raiva dos fãs, causando um grande alvoroço. Ao ver isso, Lin Xin diz que é melhor encerrar o filme. No entanto, alguém que aproveita o momento é Yifan, que apressado diz que precisa fugir rapidamente, para não ser pego, vai pegar um avião para outra cidade. No entanto, seus planos são frustrados quando ele é detido pela polícia, que, com um relatório na mão, informa que ele deve ir ao escritório com eles, e não apenas ele, mas também sua responsável, pois ela também está envolvida nessa confusão. Enquanto é levado, Yifan, em busca de se defender, comenta que aqueles vídeos são falsos e que alguém armou uma armadilha para ele com uma inteligência artificial de troca de rosto. No entanto, por mais que fale, nada do que ele diz é acreditado pelos oficiais, que o levam sem prestar atenção. Por outro lado, por causa de tudo o que aconteceu, o diretor e os demais lamentavam, já que o protagonista principal foi embora, sem mencionar que a protagonista também fez o mesmo. Por isso, ele se pergunta como podem continuar filmando. Ao lembrar da imponente presença de Lin Xin, ele se pergunta quem é, já que com uma simples ligação telefônica casual, o ídolo do tráfego popular foi esmagado por ele como uma formiga. Dito isso, Lin Xin, com um grande sorriso, informa a garota que o espetáculo terminou e que o tal Yifan foi embora. No entanto, com uma expressão não muito alegre, a garota pergunta se realmente acabou. O prota, ao vê-la dessa maneira, percebe que emocionalmente, ela é viciada em drama. Sabendo disso, para encorajá-la, ele diz que, se uma pessoa com sonhos e determinação como ela romper o acordo, não haverá filmagem, e como esta sociedade é muito injusta, ele diz que tem uma grande ideia para gastar dinheiro e, por isso, com grande alegria, informa que vai investir nela para abrir uma empresa de cinema e televisão, perguntando o que ela acha de formar sua própria equipe para fazer um filme. Isso enche a garota de emoção, pois seria um grande passo em sua vida. Momentos depois, ainda impressionada com o que o prota propôs, a garota pergunta se ele realmente quer investir nela para iniciar uma empresa e fazer filmes. No entanto, ela é apenas, mas Lin Xin a interrompe ao ver que ela quer inventar uma desculpa, encorajando-a a confiar em si mesma, pois sua visão não está errada e ela tem um grande potencial. Palavras que fazem a garota corar, e ao lembrar do que o prota disse anteriormente, ela comenta que entende, pois, segundo ela, o prota é um mestre misterioso da indústria do entretenimento e vai mudar essa indústria. Lin Xin, ao ouvir e notar que a garota tem muita imaginação, confirma isso e diz que é hora de a indústria de entretenimento chinesa dar um passo à frente. Claro, ele diz isso para não revelar à garota que simplesmente quer gastar dinheiro nela, mas como ela não sabe disso, fica bastante empolgada e agradece, prometendo que fará o melhor filme da história e devolverá os 100 milhões o mais rápido possível. No entanto, como já sabemos, não há pressa, e por isso Lin Xin diz que primeiro transferirá 500 milhões e dará todo o dinheiro que a empresa de cinema e televisão precisar. Dito isso, eles começam a trocar contato e nomes, enquanto podemos observar ao longe a senhorita Chacha, que fica surpresa ao ver Lin Xin com outra garota. Mas quem não está surpreso é o prota, que ao ver a senhorita Chacha, diz que é uma coincidência e pergunta se ela já terminou de gravar o vídeo curto. Porém, sem responder à sua pergunta, a senhorita Chacha só está interessada na garota, pois quer saber quem ela é. Diante disso, Shi Luobin se apresenta à senhorita Chacha, mas sem prestar muita atenção, a senhorita Chacha pergunta ao prota se aquela garota é sua amiga. Ao que Shi Luobin, respondendo pelo prota, diz que ela e Lin Xin acabaram de se conhecer. A senhorita Chacha, ao ouvir isso e perceber que tem um pouco de competição, se aproxima de Lin Xin e comenta com a garota que ele é realmente bom, pois quando o conheceu, foi por menos de 1 hora e ele lhe comprou um carro esportivo de 30 milhões. Isso faz com que o prota pense consigo mesmo, quem perguntou? Shi Luobin, por sua vez, não dá muita atenção a isso e informa Lin Xin que irá primeiro redigir o contrato e planejar a aplicação dos 500 milhões imediatamente, o que deixa a senhorita Chacha boquiaberta, pois 500 milhões é muito dinheiro.
Surpresa, ela se pergunta há quanto tempo Shi Luobin e Lin Xin se conhecem e por que ele investiria 500 milhões nela. Curiosa para descobrir, ela pergunta à garota qual a pressa e, usando o pretexto de que já são mais de 5 horas, sugere que jantem juntos, o que o prota concorda, animando a garota a ir também. Ele se propõe a convidar as duas, o que não agrada muito a garota, já que o prota gastou muito nela. No entanto, com o propósito de encorajá-la, a senhorita Chacha diz que não há motivo para vergonha, ou se há algum inconveniente. Negando isso, a garota responde que não é nada disso e, um pouco envergonhada, aceita o convite para jantar juntos, o que por um lado alegra a senhorita Chacha, já que seu principal objetivo é descobrir de onde vem essa garota, que segundo ela, quer ficar com Lin Xin apenas pelo dinheiro. Mas, claro, para fazer isso, primeiro terá que passar por cima dela, o que não será fácil. Logo depois, vemos todos reunidos em uma única mesa enquanto Shi Luobin contava a sorte que teve em conhecer Lin Xin. A senhorita Chacha estava investigando a garota, pois o nome Shi Luobin lhe parecia um pouco familiar, e após investigar um pouco, percebeu que a garota é uma atriz de segundo escalão que atualmente está em busca de tendência por causa do incidente ocorrido mais cedo com Lin Xin. Ao saber do ocorrido, a senhorita Chacha se surpreende, pois não esperava que o Yifan realmente fosse assim. Com relação a Shi Luobin, reconhece que ela se formou na Academia de Drama de Teijing, nos contando um pouco sobre a senhorita Shi Luobin. Devido à sua excelente aparência e habilidades de atuação, muitas companhias de entretenimento se apressaram para contratá-la quando se formou. Graças a isso, sua família era confortável, mas ela queria criar uma reputação por seus próprios méritos, então assinou contrato com a companhia de entretenimento Imperador na cidade de Yanjian, e assim se tornou sua artista. Literalmente, a garota tinha tudo: boa aparência, bons antecedentes, educação superior e, além disso, neste momento, ela está em alta. E é agora que a senhorita Chacha entende que o caminho de Shi Luobin para o estrelato é certo, enquanto ela é apenas uma apresentadora marginalmente famosa. No entanto, ao procurar, ela encontrou um vídeo muito popular, no qual Lin Xin e Shi Luobin estão se beijando, deixando a senhorita Chacha surpresa. Ela se pergunta o que está acontecendo, já que parece um pouco estranho arrastar um forasteiro para uma cena depois de conhecê-lo, e duvidando da garota, diz que Shi Luobin não é realmente uma pessoa simples. Baseando-se no que viu, ela acha que Shi Luobin deve ter descoberto há muito tempo que o Sr. Qian é Lin Xin, e que hoje ela usou truques deliberadamente durante a atuação para pedir a Lin Xin que a ajudasse e gastasse dinheiro com ela. Caso contrário, como poderia acontecer tal coincidência? Com isso em mente, a senhorita Chacha decide que não pode continuar assim, pois, se mantiver Lin Xin ao seu lado, tarde ou cedo ele será roubado dela. Minutos depois, vemos que após a refeição, tanto a senhorita Chacha quanto Lin Xin se despedem da garota. E, estando sozinha, Lin Xin informa a senhorita Chacha que voltará primeiro, mas ela, corada, lhe diz que quer devolver o pagamento parcelado agora. Enquanto isso, ela afirma que decidiu que, se gosta de Lin Xin, precisa se expressar diretamente. Lin Xin, contente com a proposta, lhe confessa que isso é algo que esperava com impaciência. A garota, ao escutar isso, imediatamente o pega pelo braço e diz que reserva uma habitação para eles, assim que, terão que subir para iniciar a transmissão ao vivo, o que provoca dúvidas em Lin Xin, que pergunta se é possível transmitir ao vivo se ela pretende pagar as parcelas. A senhorita Chacha confirma, dizendo que é isso que deve ser feito ao vivo. Dito isso, momentos depois, o prota e a garota já estão na sala, e enquanto a senhorita Chacha prepara tudo, Lin Xin se pergunta como isso funciona. Assim que a transmissão ao vivo começa, a senhorita Chacha cumprimenta seu público e confessa que tem algo muito importante para dizer. Ela conta a todos que se conhecem há muito tempo e que, quando o conheceu pela primeira vez, nunca pensou que poderia gostar dele porque nunca acreditava no amor até recentemente. De repente, ela descobriu que seu coração estava cheio de amor há algum tempo, deixando nosso prota envergonhado. Embora a senhorita Chacha esteja aparentemente falando diretamente para seu público, sabemos que ela está se confessando ao prota, e Lin Xin percebe isso. A senhorita Chacha continua com sua declaração e,
Enquanto se ajeita envergonhada, comenta que, felizmente, os humanos não têm cauda, caso contrário, não conseguiria evitar mexer a cauda toda vez que está com ele, deixando Lin Xin bastante animado, pois nunca pensou que poderia se sentir tão excitado com uma confissão de amor ao vivo. Como era esperado dela, é uma grande ocasião, mas ele avisa a senhorita Chacha que, se confessar seu amor ao vivo para seus fãs, é possível que ela possa perdê-los. Mas, segura do que está fazendo, a senhorita Chacha pede para que ele não diga isso, enquanto seu público começa a pensar que a confissão é para eles. Lin Xin fica ainda mais surpreso ao perceber que os fãs também são parte do show da senhorita Chacha. A garota, com um olhar sedutor, se aproxima da câmera e confessa que este é seu primeiro beijo. Enquanto faz parecer que está se beijando com seu público, na realidade, ela está beijando Lin Xin empolgada com o que está acontecendo. Ela pergunta a Lin Xin o que ele quer dela. Agora, todo envergonhado, ele diz que quer vê-la em meias, enquanto seu público comentava outras coisas. Mas, aceitando o pedido de Lin Xin, a garota cumpre o que foi dito, alegrando tanto o público quanto Lin Xin, já que isso não é algo que se vê todos os dias. Como sua aparência e ações são tão boas, é impossível resistir, e é por isso que Lin Xin não aguenta mais e se lança sobre a senhorita Chacha, que, feliz com o que Lin Xin faz, informa que a transmissão ao vivo foi desligada, pedindo para que ele, por favor, não vá embora essa noite. Enquanto isso, a favorabilidade dela aumentava mais 5%, e graças a esse aumento, o sistema informa que o índice de favorabilidade de Chacha atingiu 92%, parabenizando-o por ter completado a primeira etapa do contra-ataque. Além disso, como ele gastou 332 milhões de euros no contra-ataque para Chacha, ele recuperou 10%, cujo valor é de mais de 33 milhões de yuans, que foram transferidos para sua conta pessoal. Por último, mas não menos importante, ele recebeu uma recompensa, podendo escolher uma de 3 habilidades adicionais. Aliás, ele deve escolher dentro do limite de tempo. A primeira habilidade de nível A é o domínio na condução, seguida pela habilidade de nível A no domínio do badminton, e por último, a habilidade de nível B no domínio da alfaiataria. No entanto, como Lin Xin estava ocupado com outras coisas, não prestou muita atenção ao sistema. Mas, como é mencionado, já podemos imaginar a noite maravilhosa que passaram. Na manhã seguinte, vemos que Lin Xin ainda estava dormindo, mas ao abrir os olhos, ouve-se um ruído vindo da senhorita Chacha, que, ao vê-la dessa forma, muitas coisas vêm à mente, e Lin Xin é uma delas. Curioso, ele pergunta o que ela está fazendo, ao que a garota, com um pãozinho na mão, explica que estava cheio demais de creme e acidentalmente derramou sobre a colcha. Ela já estava tentando limpar, quando Lin Xin ouve isso, não resiste e flerta um pouco com ela. Mas, interrompendo isso, seu telefone notifica várias mensagens. Ao pegá-lo, Lin Xin percebe que recebeu 2 notificações, uma do grupo das filhas do príncipe e outra da senhorita Lu Yaji. A primeira mensagem é do grupo das filhas do príncipe, na qual informam a Lin Xin que o carro que ele deu a Meng Yuan precisa ser conduzido por ele durante um tempo. Enquanto que, na outra mensagem, Lu Yaji também informa que naquele dia planeja transferir todas as suas coisas da casa alugada para seu novo lar, perguntando se ele pode ajudá-la. Lin Xin responde à mensagem de Lu Yaji perguntando se ela tem muitas coisas, pois ele vai chamar uma empresa de mudanças para ela. Acredito que ele diz isso para tentar escapar da tarefa, mas ao perceber que o protagonista quer evitar a situação, a garota astutamente lhe envia uma mensagem dizendo que também tem algumas roupas interior e que pretende vesti-las todas para ele. Mas, se ele não gostar, ela nunca mais usará, o que faz com que Lin Xin comece a imaginar todos os trajes que ela pode lhe apresentar. Por essa razão, o protagonista decide que vale a pena ajudá-la na mudança. Por fim, ele escreve ao Sr. Ti dizendo que aceita o carro emprestado, pois quer ir ao bairro de Nanjeon, no edifício 18, onde a senhorita Lu Yaji o espera. Após isso, vemos que, alguns segundos depois, Lin Xin se despede da senhorita Chacha, que está muito feliz com o que ele fez e se parabeniza, pois dessa forma a relação entre Lin Xin e ela é realmente inquebrável. Momentos depois, enquanto Lin Xin está ajudando Lu Yaji, alguém bate à porta. E esse alguém é a mãe e o tio de Lu Yaji, que aparentemente fizeram uma visita surpresa à garota.
a julgar pela expressão dela, não esperava a chegada dos familiares e, por isso, pergunta por que estão ali. Sua mãe não responde, mas se interessa pelo rapaz ao lado dela e pergunta quem ele é. A garota o apresenta como Lin Xin, que cordialmente saúda a mãe e o tio de Lu e Ji informa que está ali para ajudar na mudança. Mesmo que Lin Xin tenha se apresentado de forma amigável, a senhora não o recebe tão bem, pois irritada, diz que adivinhou corretamente, já que o namorado de sua filha é um rapaz pobre do campo. Sua raiva também se deve ao fato de que, alguns dias atrás, a mãe tinha arranjado um encontro às cegas para sua filha, mas a garota se recusou, pois já tinha alguém de quem gostava. Isso fez com que sua mãe perguntasse de onde ele é, se é da cidade ou do campo, ao que, negando, a garota informa que ele é de Huajian. Num flashback, vemos que sua mãe se irritou com isso, já que Huajian é uma região de quarto nível ao lado da cidade de Yanjiagan, e ela perguntou à filha se estava louca por gostar de um rapaz do campo. No flashback, Lu Yaji responde à sua mãe que é livre para gostar de quem quiser. O sistema nos informa que a favorabilidade de Lu Yaji alcançou 100%, o que faz com que a relação de Lu Yaji com o protagonista mude, e ela está destinada a ser a bajuladora definitiva do protagonista. Isso faz com que a maneira de pensar de Lu Yaji sobre os problemas passe a ser pela perspectiva do protagonista, e ela fará de tudo por ele. E seguindo com o flashback, após um pouco mais de discussão a senhora segue insatisfeita, pelo que disse sua filha, que ela explica que sua mãe não entenderia e assim vai embora, além de que nessa discussão ao que parece que para sua mãe o único que importa é o dinheiro, já que não quer que sua filha case com um qualquer, pois trabalhou muito duro para criá-la. Voltando ao presente, todos já estavam sentados e a senhora confrontava Lin Xin, pensando que ele é o namorado de sua filha, e diz que terminou de falar com ele, então ele deve deixar sua filha agora. Mas, confuso com o que ouviu, ele explica à senhora que ele não é o namorado de sua filha, o que irrita a mãe de Lu Yaji, que então pergunta à filha se este é o namorado que ela está procurando, já que ele nem sequer tem coragem de admitir. No entanto, a garota pergunta à sua mãe quando ela disse que Lin Xin era seu namorado, dizendo que ela não é bom o suficiente para ela agora, algo que talvez seja aceitável para a garota, mas não para sua mãe. Enquanto a segura pela mão, a mãe pergunta se ela está louca, pois, com suas qualificações, ela é boa demais até para um homem rico, quanto mais para um rapaz do campo. No meio da confusão, o tio da garota diz à sua irmã para não se irritar, pois primeiro precisa perguntar claramente antes de falar. Então, enquanto tenta acalmar as coisas, ele diz à irmã que, à primeira vista, o protagonista parece um cara bonito e que não se surpreende que Lu Yaji goste dele. No entanto, tudo deve ser feito da maneira certa, e por isso ele educadamente pergunta a Lin Xin se ele se importa de responder algumas perguntas para conhecê-lo melhor. Lin Xin responde que não há problema, e que podem perguntar o que quiserem. E, dito e feito, começam as perguntas sobre os pais de Lin Xin, sobre seu trabalho, se ele tem casa ou uma fonte de renda estável. Sem se intimidar com as perguntas, Lin Xin responde que seus pais têm um trabalho comum, e para as outras perguntas, ele apenas diz que não. Ao ver que Lin Xin não tem nada interessante, o tio diz à sua irmã que o namorado de Lu Yaji é realmente ruim, já que ele não tem absolutamente nada. Mas, mandando-o calar a boca, a senhora irritada diz que já é o suficiente e, dirigindo-se à filha, grita que se afaste desse camponês imediatamente ou, do contrário, cortará sua mesada. No entanto, essas ameaças não foram suficientes, pois a garota se recusa, já que está realmente apegada a Lin Xin, o que irrita ainda mais sua mãe. Com base no que aconteceu, enquanto a esposa do tio de Lu Yaji tentava acalmar a mãe de Lu Yaji, seu tio faz uma pequena provocação, dizendo que sua prima Hou Hou tem 2 anos a mais que ela, mas é muito mais madura. Mas, interrompendo, sua esposa lembra que ele deve se manter à margem dos assuntos familiares de outras pessoas. Contudo, acreditando que tem poder por ser homem, ele menciona que quando os homens falam, as mulheres devem ficar caladas, além de estar educando sua sobrinha. Ele ainda, exibindo-se um pouco sobre sua filha, comenta a Lu Yaji que, como ela sabe, o namorado de Hou Hou é o único filho do chefe de Feian. Além disso, eles só se viram algumas vezes, o suficiente para que Hou Hou tenha em seu radar. Sem mencionar que, embora tenham estado juntos apenas 2 semanas,
ele já enviou tantas coisas para a casa dela. No entanto, embora não dê muita importância ao que seu tio diz, irritada com tudo isso, a garota percebe que sua mãe a visitou naquele dia apenas para forçá-la a deixar Lin Xin, enquanto seu tio simplesmente aproveitou a oportunidade para se exibir. E, por ele estar se exibindo tanto, a garota pergunta ao seu tio se Ho-Ho e seu namorado também vão aparecer. Mas, sem tempo para responder, naquele instante, seu tio recebe uma ligação de Ho-Ho e aproveita para dizer que sua filha deve ter chegado e o ligou para que ele a buscasse, colocando a chamada no viva-voz para que todos possam ouvir como sua filha é incrível. Enquanto faz isso, ele pergunta a Ho-Ho onde ela está e pede para que fale mais alto, pois papai não consegue ouvi-la claramente. No entanto, a voz que ele acaba ouvindo não é a de sua filha, mas de outra pessoa. Ao perceber que é o pai de Ho-Ho, a pessoa informa que sua filha está em suas mãos e que ele tem 1 hora para levar 1 milhão de yuans ao sopé da montanha Yamin, caso contrário, ela será morta. Essa informação repentina deixa todos os presentes surpresos e em dúvida. O tio de Lu Yaji pergunta que tipo de chamada fraudulenta é essa, mas para provar que não é mentira, o sequestrador coloca sua filha no telefone, que implora ao pai para que ele leve o dinheiro e a salve. Com isso, a pessoa do outro lado da linha pergunta se agora ele acredita e se quer que ela grite mais 2 vezes para confirmar, desligando logo em seguida. Após desligar a chamada, a mãe de Lu Yaji se pergunta como conseguiram sequestrar Ho-Ho. Como se trata de um sequestro, definitivamente deveriam chamar a polícia, mas a mãe de Ho-Ho nega isso, pois, se chamarem a polícia, os sequestradores a matarão. Diante de tal situação, o tio de Lu Yaji não sabe o que fazer, pois, se realmente precisarem de 1 milhão de yuans, isso representaria praticamente todas as suas economias. Desesperada, sua esposa pergunta se 1 milhão é mais importante que a vida de sua filha. Enquanto estão desesperados, o protagonista começa a analisar a situação e diz que, pensando bem, eles disseram que nunca tinham visto o filho desse chefe e talvez essa situação seja realmente diferente. Mas, interrompendo, o tio de Lu Yaji afirma que realmente nunca o viram, mas talvez seja porque o filho do chefe é muito rico que eles sequestraram Ho-Ho. E, portanto, se entrarem em contato rapidamente com a empresa desse rapaz, talvez tenham pistas e possam pedir o dinheiro. No entanto, acabando com essa esperança, sua esposa informa que não consegue localizar o telefone, fazendo com que o tio lamente, pois a única maneira de pagar esse 1 milhão é se eles mesmos fizerem. Por outro lado, o protagonista, ao lembrar bem da chamada, começa a suspeitar, pois se pergunta por que um sequestrador estaria em um lugar aberto com pessoas em motocicletas, sem mencionar que o sequestrador, ao pedir o dinheiro, tinha um tom suave e não parecia que ela tinha sido sequestrada de forma alguma. Mas, interrompendo esses pensamentos, Lu Yaji se desculpa com Lin Xin pelo ocorrido, mas promete que o compensará mais tarde, sugerindo que ele vá embora primeiro, algo que o protagonista aceita, já que esse assunto não tem nada a ver com ele. Ele diz que irá embora, mas voltará outro dia para ajudá-la com a mudança. No entanto, antes de ele partir, é detido pela mãe de Ho-Ho, que informa que tem pouco tempo e precisa pegar um táxi até o banco, mas teme que seja tarde demais. Ela pergunta se ele poderia levá-la, já que pode pagar ainda mais dinheiro, deixando o protagonista desconcertado. Seu esposo, interrompendo essa conversa, comenta que, como Lin Xin é o namorado de Lu Yaji, não haverá problema em ajudar um pouco, arrogância que não é compartilhada por sua esposa. Enquanto ela o manda calar a boca, Lu Yaji diz a seu tio que sabe que ele está preocupado, mas pagar o resgate também é muito perigoso e Lin Xin não pode se dar ao luxo de correr esse risco. A melhor maneira, até agora, é chamar a polícia, pois seria o mais correto para resolver o problema. No entanto, ao ouvir isso, a mãe de Ho-Ho chora e diz que, se algo acontecer com Ho-Ho, ela nunca se perdoará pelo resto da vida, pois só tem uma filha. Enquanto isso, o tio de Lu Yaji gritava que, se eles se atreverem, podem chamar a polícia, mas se sua filha morrer, quem deles será o responsável? E por essa razão, ele sugere que não chamem a polícia. Dirigindo-se a Lin Xin, ele diz que, se não quer dirigir, deveria emprestar-lhe o carro, pois ele mesmo vai dirigir até lá. Isso não é muito conveniente para Lin Xin, pois ele teme que não possa se dar ao luxo de emprestar seu carro. No entanto, irritado com as palavras de Lin Xin, o tio de Lu Yaji deixa claro que,
Se ele não quiser emprestar o carro, então que não o faça, zombando do carro do protagonista, pois pensa que não passa de uma sucata. Ele sugere que é melhor pegarem um táxi, mas, ao saírem, percebem que não há táxis disponíveis. Vendo isso, o tio de Lu e Agi se pergunta o porquê, ao que sua esposa responde que é hora do rush, por isso, é difícil conseguir um táxi. Enquanto isso, podiam observar à esquerda um carro luxuoso. O tio de Lu e Agi zombava do protagonista, dizendo que seu carro deve ser sua vida, mas ao perceber aquele carro esportivo, ele comenta que, se pudesse dirigir aquele carro, com certeza chegaria ao destino rapidamente. Ele diz que quem dirige aquele carro deve ser muito rico, sem mencionar que viu o carro quando subiu pela primeira vez e que é tão impressionante que deve ser uma edição limitada. O carro é suficiente para uma vida inteira. Sem dizer muito, Lin Xin pega a chave e liga o carro, deixando todos perplexos. Ao reagirem, ficam boquiabertos ao ver que o carro pertence ao protagonista. Para confirmar suas suspeitas, a senhora pergunta se aquele carro é dele, ao que Lin responde que não, pois um amigo teve que deixá-lo para que ele o dirigisse por alguns dias, deixando a senhora sem palavras, já que pensava que aquele carro custa pelo menos dezenas de milhões. Lin Xin deve ser um bom amigo para que lhe emprestasse. Sabendo disso, a senhora se aproxima amavelmente de sua filha e, chamando-a carinhosamente, pergunta se seu namorado é algum tipo de homem rico, ao que a garota, embora não afirme isso diretamente, diz que Lin Xin é muito discreto e não gosta de mostrar sua identidade, o que desperta a curiosidade da mãe sobre para onde ele está se mudando. Se diz isso sobre o protagonista, deve ser um lugar muito bom, e de fato é, já que a garota informa a mãe que se mudará para a Vila Dragão número 1 em Degepin, que sua mãe reconhece como sendo uma das mais valorizadas, com um valor superior a 5 milhões de yuans. No entanto, isso é impossível para o tio, pois alugar a casa seria muito caro, e por isso ele pergunta se Lin Xin a comprou, o que se revela ser verdade. Ao perceberem isso, ficam atonitos com a grandeza de Lin Xin, já que um homem que pode se dar ao luxo de comprar uma mansão e dirigir um carro de luxo como aquele deve ser uma pessoa muito importante, e eles o trataram mal olhando entre si, os irmãos pensam o mesmo, pois, segundo eles, quanto mais ricos, mais rancor guardam, e devem ir rapidamente pedir desculpas. Com uma atitude e expressão totalmente diferentes, eles se aproximam e pedem desculpas a Lin Xin, reconhecendo que não foram considerados, pedindo que ele não fique bravo. Lin Xin, sem querer tocar no assunto, pergunta por que deveria estar bravo, ao que eles, com uma expressão amigável, dizem todas as coisas desagradáveis que disseram a ele. Enquanto isso, vemos a mãe de Hou se sentindo incompetente, e, ajoelhando-se aos pés de Lin Xin, ela implora para que ele a leve, dizendo que pode pagar o quanto ele quiser. Ela explica que todas as aplicações de seu telefone não conseguem chamar um táxi, e se demorar um pouco mais, teme que sua filha não sobreviva. E claro, como Lin Xin não é de fazer o mal, decide ajudar a senhora. No entanto, Lu e Agi tentam impedi-lo, pois é muito perigoso pagar o resgate. No entanto, confiante em si mesmo, ele diz que terá cuidado, enquanto pensa que, de qualquer forma, é um sequestro falso e, como quer se divertir, talvez ainda haja um bom espetáculo. Dito isso, tanto a senhora quanto Lin Xin entram no carro, pois é hora de ir. Mas antes de partir, a mãe de Lu e Agi o agradece, enquanto seu irmão pergunta se ele aceitou as desculpas. Sem dizer nada, o protagonista acelera, fazendo com que o tio de Lu e Agi se sinta mal por não ter sido perdoado, mas, sendo sincero, ele merecia. Segundos depois, vemos que eles estão em um grande engarrafamento. Melhor dizendo, o trânsito não os deixa avançar, o que preocupa a mãe de Hou, já que, se há muitos carros, eles não conseguem seguir em frente. Mas, para acalmá-la, Lin Xin diz que não se preocupe, pois há outras maneiras. Ele então chama o sistema e diz que, das habilidades oferecidas anteriormente, agora quer selecionar a habilidade de condução. Com isso adquirido, ele planeja a rota com menos tráfego. No entanto, mesmo com o planejamento, há um problema, pois a rota com o menor número de carros tem um tempo estimado de chegada de 2 horas, o que certamente é muito tempo, mas não para Lin Xin. Ao ver que a senhora começa a se alterar, ele novamente menciona que não se preocupe, pois eles vão conseguir. E assim, sem dizer muito, ele acelera ao máximo.
Graças ao seu carro e às suas habilidades, ele consegue passar por muitos carros sem problemas. Mas, como estava fazendo muitos movimentos em alta velocidade, a senhora acaba soltando um botão, nos dando uma visão um tanto favorável. Diante disso, Lin Xin pergunta se ela quer que ele dirija mais devagar, mas a garota nega, dizendo que quanto mais rápido melhor, pois não quer que os sequestradores violem sua filha. Momentos depois, Lin Xin e a mãe de Hou chegam à montanha Yang'an. Claro, imediatamente a mãe liga para a filha, já que não sabe onde ela está. No entanto, eles estão bem na frente deles e ficam surpresos ao ver que a garota está como se nada tivesse acontecido. Isso é relativamente verdade, pois nada aconteceu. Sua filha se surpreende com a rapidez com que sua mãe chegou, já que foi mais rápido do que pensava. Ela agradece por ter trazido dinheiro, mas quem realmente estava surpresa era sua mãe, ao ver a maneira como sua filha estava vestida, pois definitivamente era diferente do que ela se lembrava, tanto para ela quanto para o garoto. Surpresa, ela pergunta o que está acontecendo e se não foi sequestrada. A garota, sem dizer nada, arranca a mala de dinheiro da mãe e, mostrando ao namorado, pergunta se isso é suficiente. Ele assente, dizendo que agora pode começar a apostar e tem uma chance de recuperar tudo o que perdeu. Mas alguém que não concordava era sua mãe, que ainda confusa pergunta à filha o que está acontecendo, por que está vestida daquele jeito, ou se está sendo chantageada. Ao ver como a mãe da sua namorada é ingênua, o garoto diz à sogra que Hou não mentiu e que sua família realmente tem uma empresa, e que agora, com ele, não passarão fome e poderão aproveitar juntos um dia velozes e furiosos, pois planejam competir em uma corrida. A garota, por sua vez, diz à mãe que entenda de uma vez por todas, pois ela mentiu para ela desde o início, o que destrói sua mãe, que não entende do que a filha está falando. Chateada com o que ouviu, ela menciona que trabalharam muito duro para criá-la e não entende como ela se tornou assim. Enquanto isso, Lin Xin, tentando consolá-la um pouco, pede que pare de chorar, lembrando-a de que deve ligar para casa primeiro, pois todos devem estar esperando ansiosamente. Hou, sem saber quem é Lin Xin, pergunta quem ele é, ao que o protagonista responde que é amigo de Lu e Agi. Ao lembrar disso, a garota reconhece que Lin Xin é a pessoa que seu pai quer que ela humilhe naquele dia. No entanto, enquanto a garota diz isso, Lin Xin recebe uma mensagem do sistema informando que ele descobriu uma beleza e, portanto, deve iniciar a missão de contra-ataque com uma favorabilidade em relação ao anfitrião de menos 10%, o que faz com que o protagonista amaldiçoe o sistema, pois o sistema pode fazer isso até mesmo com uma garota atraente. Isso fica evidente quando a garota diz a Lin Xin que ele pode conquistar e agir que ele é considerado capaz, mas que um bom menino como ele deveria ficar nos braços de sua mãe. Interrompendo a conversa, um tipo com uma atitude não muito agradável interrompe para dizer que, uma vez que tenham o dinheiro, a corrida começará, perguntando se estão tão ansiosos para perder. Sem se intimidar com as palavras do jovem mestre do Grupo K, Hou diz ao seu namorado que acredita que ele pode ganhar desta vez. Para isso, deve evitá-lo nas curvas e ultrapassá-lo nas retas, já que sua motocicleta é melhor do que a dele. O garoto, esperançoso, diz que desta vez vai dar tudo de si, pois é tudo ou nada, e com isso confirmamos o que eu disse anteriormente, o dinheiro que eles conseguiram será usado apenas para as corridas. Dito isso, os dois corredores estão prontos para a corrida. No entanto, ao começar a corrida, vemos que o namorado de Hou termina perdendo, o que para ele é impossível. Mas, para quem é possível, é para o outro corredor, que, ao ouvir a garota dizer ao namorado que na próxima vez eles recuperarão o dinheiro, aponta para a garota e pergunta que dinheiro, se eles acham que podem se livrar dele com apenas algumas centenas de milhares. Enquanto ria, ele menciona que seu namorado aceitou a aposta e agora Hou lhe pertence. Ele parece ansioso, pois ouviu que seu namorado nunca tocou, deixando a garota em um grande dilema. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, aqui é o Anime Digest. Eu tô passando por uma situação que tá me deixando mais desolado do que um anime sem final feliz. Meu computador, o fiel escudeiro dos meus vídeos, deu o último suspiro e decidiu tirar férias permanentes. Infelizmente, isso significa que os vídeos quase prontos, e mais importante, o sustento dos meus gatos famintos estão ameaçados. Então, aqui vai meu apelo.
Se você curte o canal e quer ajudar a salvar meus gatos de um futuro sem ração, considere fazer uma pequena contribuição. Vou divulgar a chave Pix aqui na descrição. Se você também tiver um computador sobrando que possa doar, ou se conhece alguém que tenha, moro na zona sul de São Paulo e ficaria eternamente grato. É só me enviar um e-mail e eu te passo o endereço. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Em breve, espero estar de volta com mais histórias que vocês adoram. E talvez menos drama de gato com fome. Valeu, galera! E até o próximo vídeo, com a ajuda de vocês.